Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a GP Investimentos, certo? Eu gostaria de dar alguns detalhes, falar por que eu tenho empresa e comentar o balanço do trimestre passado e pequenos detalhes do balanço que podem ser que não estejam muito claros, certo? Então eu gostaria de começar falando do contexto operacional. A GP é uma companhia domiciliada na Ilha das Bermudas, certo? E o negócio dela é o Private Equity, além do ramo imobiliário, né? Então ela é negociada na Bolsa Europeia, na Bolsa de Luxemburgo e na Bolsa Brasileira sob formas de BDRs. 80% das ações em circulação estão na Bolsa Brasileira lastreados em BDRs. Então o que é o negócio de Private Equity, né? Private Equity são companhias que são privadas, sabe? É tipo empresas, só que em vez de elas serem abertas numa bolsa de valores, elas são empresas fechadas. Então, empresas de Private Equity, elas compram outras empresas fechadas. É uma holding diversificada, a maioria das vezes, como uma Itaúsa da vida, que tem ações de empresas que são fechadas, certo? Então, qual que é o negócio da companhia? Ela é também uma gestora de fundos, então ela faz uma gestão de alguns fundos que ela tem, né? Então, você consegue, se você for um investidor muito rico, né? Você consegue investir através de algum dos fundos dos caras. E além dela gerir os recursos que os investidores colocam nos fundos, ela entra nos fundos com recursos próprios também, entendeu? Então tem isso também. Ela tem tanto os investimentos próprios dela, quanto o dinheiro que ela coloca nos fundos que ela faz a gestão. Então, vamos passar aqui para o release da companhia. Eu gostaria de mostrar as fontes de receita primeiro, antes de comentar das empresas, né? Então, qual que é as fontes de receitas? As taxas de administração dos fundos que ela tem, taxa de performance, e o aumento, recebimento de dividendo ou perdas nos fundos dela ou nos investimentos que ela faz. Legal. Dar uma breve comentada sobre os investimentos dela. Os três principais investimentos é a Centauro, a CNTO3, que ela é investidora da Centauro desde antes da Centauro se tornar uma companhia aberta na bolsa, a BR Properties e a Rimini Street. Então, qual que é a porcentagem em cada uma dessas? Essa é a pegada também, que às vezes pode estar meio confuso, mas vamos lá que eu explico. Tem outras empresas fechadas também, ó. Essa. Mas a principal é essa aqui, a Spice Private Equity. Ela é uma companhia aberta lá na Bolsa de Valores da Suíça, né? Sob esse código. Só que ela está sendo negociada em 50% de desconto no valor contábil. Mas como a GP é proprietária controladora da Spice, pelas normas contábeis, ela tem que lançar a Spice por valor contábil, não por valor de ações. E creio eu que a Techcraftory está dentro do portfólio da Spice. A Bravo Brew, ela está dentro do portfólio da Spice. A Leon, ela é lá do Reino Unido, então ela está dentro do portfólio da Spice, ó, Spice Private Equity. A Rimini Street, ela tem uma parte dentro da GP, uma parte dentro da Spice e uma parte dentro de uma outra empresa aqui, certo? Agora a Blue, ela tá dentro da GP. Ela tá só GP Blue, pronto. Então aqui nós temos o valor patrimonial líquido em dólares, né? O dinheiro da companhia é o dólar americano. Então temos aqui a BR Properties, Rimini, Centauro, companhias privadas, etc. Aqui tá a evolução, né? Qual era o valor patrimonial líquido, Net Asset Value, e como que ele foi melhorando, né? Resultado da gestão de fundo, aí a valorização dos ativos, algum prejuízo de alguma outra coisa, e resultou no aumento aqui em relação ao primeiro trimestre de 2020 e ao segundo trimestre de 2020. Certo? Então, cadê? Aqui. Qual que é a participação total, né? Aqui a gente vê que em milhões de dólares, então aqui nós temos 79 milhões de dólares, é a participação da GP na Spice, código 2, baseado em patrimônio líquido de 30 de junho, certo? 29 milhões de dólares na Blue, 1,8 milhões de dólares na GPAC
relacionado à participação da GP no veículo de investimento que detém todos os patrocinadores, tal. Ok. Então, aqui é uma outra participação numa outra empresa. E nós temos aqui 6,2 milhões de dólares na Rimini Street. Rimini Street, ela é uma empresa de software, certo? Líder global no fornecimento de suporte de software empresarial de terceiros para produtos Oracle e SAP. Quem já olhou vaga de empresa sabe que muita gente costuma falar desse sistema SAP. É tipo um TOTVS, sabe? É um sistema de ERP. E tá aqui, ó, a base de clientes continuou crescendo 2 dígitos, sendo aumentado 3% nos últimos 12 meses. Então tá subindo. Então, é o seguinte, a participação na Centauro, é o seguinte, tem fundos, né? Então, esse fundo GPCPV, ele tem lá 15% da Centauro. Mas qual que é a parcela que cabe a GP Investimentos? A GP Investimento cabe apenas 7%. Então, apesar dos co-investidores do GPC terem 22% do patrimônio líquido da Centauro, para a GP só cabe 7%. O restante são de outros investidores que participam do fundo. Com o GPCP-VI, ou seja, GPCP4, ele tem 58% do capital social da BR Properties, que é a empresa listada na bolsa também. Mas para a GP só cabe 2%. Aproximadamente, certo? Não estão em casas decimais, né? E o investimento em imóveis, né? Ela tem investimentos em Private Equity. Então temos aqui 100% do... Tá tudo na mão desse fundo, mas para a GP só cabe 47%, né? Então... E aqui estão os investimentos em fundos, ó, na Spice, na Blue e na GPAC. Aqui acaba, né? Aí vem aqui um balanço patrimonial em dólares. Aqui mais detalhes do lucro, né? Deu um lucro de 5,6 milhões de dólares. Então 5 milhões e 600 mil dólares de lucro no segundo trimestre. Mas vamos comentar agora sobre as participações. Eu montei uma planilha no Excel onde eu tento mensurar qual é o valor que a GP tem nessas empresas. Por quê? Porque eu posso montar um código em Python ou em PHP que vai calcular para mim o valor da GP nos investimentos, BR Properties, Centauro e Rimini, e quanto que ele variou. Porque se eu sei que é um valor X no dia do fechamento de um trimestre, se eu tenho um código que eu consigo calcular o valor dessa participação, o que vai acontecer? Eu consigo saber quanto que esses ativos variaram para cima ou para baixo em relação ao período anterior. E eu posso prever se o próximo balanço vai ser melhor ou pior, certo? Então eu posso criar um código que vai me calcular o valor da GP nesses investimentos e me falar se ele vai melhorar ou piorar no próximo balanço. Porque esses investimentos eles pesam muito para a GP Investimentos, pesam muito. Então... se eu sei que a BR Properties aumentou 10%, a Centauro aumentou 15%, a Rimini aumentou, sei lá, 20%, 10%, sei lá. Eu consigo calcular que o próximo balanço vai ser bom. Então é uma forma também de eu saber qual que é o valor da GP nessas empresas. Então eu fiz a fórmula aqui, eu joguei um dólar médio de 5,13, certo? Porque eu estou sendo bem conservador. Eu quero ser o máximo conservador possível aqui, para eu não dizer que a empresa tem muito sem a empresa ter. Então se eu jogo um dólar de 5,13, eu sei que é maior, certo? Eu sei que o dólar tá 5,60. Mas, ó, BR Properties e Centauro são cotadas em BRL. Então, ó, o valor de mercado da BR Properties é esse. 4 bilhões, 467 milhões, 828 mil, 472. A GP cabe 2%, 89 milhões. Centauro vale 6 bilhões. É isso? 6 bilhões, 64 milhões, 560 mil, 315. Então, a GP cabe 7%, 424 milhões. E o Rimini vale 1 bilhão de reais, com dólar 5,13. A GP cabe 37 milhões de reais. Se o dólar tivesse a 5,60, vamos supor, aumentaria para 40 milhões, mas você vê que é uma variação pequena. O que dá no total uma participação nessas empresas de 551 milhões 318... Não, 551 milhões 318 mil 584. Dá R$ 5,02 por ação. Bom, eu acabei inclusive de fazer uma estimativa de quantas ações
a GP tem dentro dessas empresas. Então, estimo que a GP tenha 9.830.206 ações da BR Properties e 16.926.604 ações da Centauro. Estimativa, aqui com o valor da ação. Fiz a planilha aqui, tem as fórmulas aqui dentro. Ok, então vamos supor, fechou a R$ 35. Eu já sei quanto que vai melhorar aqui, quanto que vai aumentar o valor por ação e a quantidade permanece a mesma, entendeu? Porque é uma fórmula que tá bem ali. Mas fechou a 25,50 hoje. Legal. Ok, isso mostra o quê? Que o valor dessas ações dentro da Centauro, o valor por ação da Centauro devia ser 5,9 se a gente considerasse somente essas participações aqui. Então, cada ação que eu estou comprando da Centauro, da GP a 3,50 vale 5,9 nesses ativos, mas não considero aqui o passivo que a empresa deve. Eu fiz uma outra planilha. Dessa vez eu somo o valor contábil da Spice. A Spice e os outros investimentos que estão lá na parte outros investimentos, que é onde está incluído a Blue e tal. Esses ativos mensurados a valor contábil, a valor justo e tal. Deu novamente aqui um valor. Deu um total, né? Ou seja, aumentou um pouco. Deu aqui a quantidade de ações permanece a mesma, né? Lá eu também tenho a mesma quantidade de ações. 109.745.820. Tem que tirar essas casas decimais daqui. Daria 6,96 por ação. É quase R$7. Agora o balanço. Eu gostaria de comentar o balanço, né? Eu vou mostrar o balanço da própria GP. Balanço fim de 30 de junho. Nós temos um ativo total de 3.155.930. Muito grande. Mas nem tudo isso é da GP. Por quê? Porque por ela ser controladora de alguns fundos, ela tem que mensurar dentro do balanço dela todo o valor daqueles fundos. Ela não mensura pelo valor do mercado da participação dela. Ela mensura o valor do fundo inteiro. Mas tem fundos que tem outros co-investidores dentro. Então ela não pode mensurar todo o valor. Mas ela, na contabilidade, no ativo total, ela tem que mensurar tudo e depois subtrair. Então vai funcionar da seguinte forma, presta atenção. 3 bilhões de ativo. Passivo está aqui, deu um patrimônio líquido de quase 3 bilhões. 2 bilhões 557 milhões 423. Mas olha a pegada aqui, ó, presta atenção. Participação dos acionistas não controladores. 1 bilhão 72 milhões. Então o que tem que fazer? Você tem que pegar 2 bilhões 557 milhões 423 e subtrair de 1 bilhão 072 milhões 283. Dá 1 bilhão 465 milhões 140. 1 bilhão 475 milhões 140. Tem que colocar os zeros para fazer a divisão. Eu vou dividir pela quantidade de ações agora. A GP tem em circulação, não vou considerar as que estão em tesouraria, 109.745.820 ações. Nós temos então um valor por ação de 13,53. Como está na calculadora científica, ele estendeu para cá, mas é 13,53 por ação. É o patrimônio líquido, né? Mas eu vou ser mais conservador na minha análise do balanço, certo? Vamos começar pelo ativo circulante. Nós temos em caixa 265.296.000. Isso só de dólares, certo? Isso são só dólares numa conta bancária. 265 milhões. Mas é algo interessante. Quanto que a GP custa hoje? Certo? Quanto que vale a GP Investimentos? Eu vou fazer uma conta rápida aqui. A GP está valendo 13,40. Ok, então eu tenho aqui... Deixa eu tirar da calculadora científica e voltar para a calculadora normal. 13,40. Vou multiplicar pelo balanço aqui. Cadê o balanço? Pela quantidade de ações em circulação. Tudo, né? 109.145.820. A GP vale 373.135.788. Então, deixa eu colocar aqui. LR, GP 373, 135, 788. 373, 135, 788.
Então, legal, ela vale 373 milhões, se a gente considerar o preço em BRL aqui e multiplicar. Ela tem 265 milhões em caixa. Significa que o valor que ela tem em caixa daria quanto? Deixa eu ver. Esse... Não. É esse dividido por esse. O valor que ela tem em caixa pagaria 71% da empresa. Só que ela tem em caixa, pagaria o valor de mercado dela. Aplicações: 538 milhões 181 mil. Aplicações financeiras: então, corporate bonds 29 milhões, fundos em dólar 2 milhões, fundos em BRL 205 milhões e provisões para um certo fundo lá 300 milhões. Então, só de aplicação financeira a gente tem 538 milhões de reais. Ativo não circulante, aqui eu considero o investimento igual tá no balanço lá, ativo. 2 bilhões 128 milhões 445 mil. Valores a receber, 17 milhões pela venda da Sascar, se não me engano. É isso mesmo? É isso mesmo. Investimentos em real estate estão considerados a valor justo, 68 milhões 543 mil. Total de ativo, 3 bilhões 17 mil. 3 bilhões 17 milhões. Um pouco menor do que o que consta aqui, né? 3 bilhões 155 mil, né? Dei uma enxugada no ativo, né? Não sei nem se eu posso estar fazendo isso, mas... Passivo. Passivo no geral, 53 milhões, pouco. Passivo no circulante, 380 milhões em dívidas, bônus perpétuos. Provisões, isso aqui eu incluí, 309 milhões. Uma provisão para uns processos aí que a empresa está em curso, mas que sabe lá Deus quando que ela vai ter que pagar alguma coisa, porque processos, eles demoram muito para correr. Então, tipo, até você pagar alguma coisa, só que esse valor acabou que eles não provisionaram. Mas eu selecionei aqui, ó, provisão, né? Vamos supor que ela vai perder o dinheiro. 309 milhões está aqui. Dá um passivo de curto e longo prazo de 744 milhões. E um patrimônio líquido de 2 bilhões 273 milhões 816 mil. Comparando com o que tem no balanço de 2 bilhões 557, aqui está um pouco menor. Tirando a participação dos co-investidores, sobra um patrimônio líquido de 1 bilhão 201 milhões 533 mil. Isso dá um valor patrimonial por ação de 10,95. Ou seja, isso porque eu estou sendo conservador aqui, muito conservador. Essa empresa não tem como quebrar, porque se ela deve 380 milhões de dívida, isso de dívida só, a dívida dela é isso, 380 milhões. E uma dívida de curto prazo de 53 milhões. E uma provisão de 309 milhões dá 744 milhões. Contando ativo circulante e não circulante. E ela tem dentro do ativo circulante dela 803 milhões. Significa que o ativo circulante dela paga o passivo circulante e não circulante. Né? Isso, ó. Isso dá uma liquidez geral, que é isso aqui, ó. Não, isso aqui é a liquidez completa, né? Deixa eu pegar aqui uma liquidez diferenciada. Não sei qual é o nome desse aqui, mas é um dos índices de liquidez. Eu vou pegar o ativo circulante dividido pela soma do passivo circulante com não circulante. Ah, não, só pegar aqui, ó. 1,08. Significa que tudo que ela tem no ativo circulante, ela paga o passivo circulante e não circulante e ainda sobra 8%. Maior que 1 é bom. E aqui tá maior que 1. Ela não tem como quebrar. Só isso aqui paga isso aqui. Como é que ela vai quebrar? Minha opinião. Certo? Liquidez corrente. Se a gente pegar todo o ativo menos todo o passivo... É isso mesmo? Não. Só que a liquidez corrente é todo o ativo circulante menos o passivo circulante. Dá 15,06. Isso significa que o ativo circulante pagaria 15 vezes o passivo circulante. Ou seja, no curto prazo ela não tem como quebrar. Isso aqui é onde a gente pega o nível de liquidez técnica, né? Quando o ativo circulante é menor que o passivo circulante, você tem uma insolvência técnica. Por quê? Eu tenho aqui a 100 mil, mas dentro de um ano o ativo circulante é 150 mil. Então, o que você percebe? Essas dívidas vão vencer, tem 150 mil a vencer,
eu só tenho 100 mil no caixa. Ao longo do ano, vai chegar no meio do ano, em alguma parte do ano, eu vou não ter dinheiro. Eu vou ter que recorrer ao banco, ó, me empresta aqui, que eu vou ter que pagar esse cara aqui, eu te pago daqui a um ano. Você tem que recorrer ao mercado para pagar passivo circulante, entendeu? Então você está num risco de insolvência técnica. Você já está na insolvência técnica, né? Você está insolvente tecnicamente, você ainda não quebrou, mas você corre risco de quebrar. Está escrito no livro Contabilidade Básica do José Carlos Marion, um exemplo de uma empresa que ela dava lucros altíssimos, mas ela quebrou porque no curto prazo ela não tinha dinheiro para sanar a dívida de curto prazo. Então ela gerava um lucro bom, mas no curto prazo ela estava insolvente. Nossa, descarregou acabou a memória do telefone. Pronto, estamos de volta às atividades normais, resolvido o problema com a memória do telefone. Então, é aquilo que eu estava explicando, né? Você tem que observar nas empresas a situação de longo e de curto prazo, né? Então, acho que a liquidez geral é a situação completa, né? Ativo circulante, não circulante, menos, quer dizer, dividido aqui pelo passivo circulante e não circulante, com a participação dos co-investidores. Aqui eu suponho que essa participação seja um passivo da companhia, né? Caso ela tenha que ser liquidada, por exemplo, vamos vender tudo e pagar isso e isso. Então daria 1,66, entendeu? Então, tem outro índice que a gente pode usar para empresas, que é o seguinte: a gente pega o ativo de longo prazo, que é o não circulante, e divide pelo passivo de longo prazo, para ver se a situação no longo prazo está favorável, se aqui está positivo do que aqui, né? Então, muitas formas que a gente pode usar para procurar onde a empresa pode tropeçar, onde a situação pode apertar, ficar difícil. E aqui eu não vejo isso. Aqui os índices estão todos positivos, maior que 1. Liquidez corrente, 15 vezes. Então, tipo, bem da hora, né? E se a gente considerar o valor patrimonial por ação, nós temos quanto de desconto? A empresa está valendo R$ 3,50. Só que é um desconto de quanto? É um desconto de 68%. Considerando o meu valor patrimonial por ação, né? O meu valor patrimonial. Mas se eu tirasse essas provisões, seria um desconto de 75%. Certo? Então, é uma holding descontada. Então, por isso que eu tenho ações dela. Porque é mais barato investir através da GP do que eu comprar o ativo base, né? É mais barato eu comprar GPIV11 do que eu comprar CNTO3 e BRPR3. É BRPR? Além dessa última informação de que no início do terceiro trimestre de 2020, ela fez um novo investimento, certo? Então temos aqui essa empresa Cerc, além da Quero Educação, que se não me engano no próximo balanço vai estar incluído lá na parte de investimentos, né? Eu acho que a GP tinha debêntures conversíveis dela, então converteu essas debêntures em ações. Então no geral é isso, né? Ou seja, para cada R$ 3,50 que a gente paga numa ação da GP Investimentos, a gente está levando R$ 10,95 de patrimônio líquido, principalmente nessas empresas que são as mais pesadas, BR Properties, Centauro, Rimini. Ou seja, estamos levando R$ 10 por apenas 3, um desconto de 68%. Então, por isso que a GP Investimentos está na minha carteira para longo prazo. O pensamento aqui é de longo prazo, porque conforme ela vai fazendo seus investimentos, haverá valorização no ativo. Claro que alguns investimentos podem dar errado. E falando em investimentos que deu errado, vale ressaltar alguns aqui. Esses investimentos aqui nível 3 são investimentos que eles são mensurados a valor justo, né? Quando você faz uma conta, você tem que fazer uma análise e mensurar qual é o valor justo deste ativo, né? Você tem que integrar técnicas de valuation para calcular. Os de nível 1, como Centauro, BR Properties, é outra história. Por quê? Porque você já tem o valor pela variação deles na bolsa. Esse de nível 3 não, eles são ativos que você tem que fazer um cálculo. Então, Lácteos Brasil, San Antônio, Alice, Eban, CH de mineração e Beleza Natural são ativos que estão lançados a zero. A Beleza Natural foi vendida, inclusive, por R$1, então ela já nem integra mais nada aqui, o custo dela já está zerado. Agora, esses outros ativos, desde 2019, eles estão lançados a zero aqui na empresa, né? Então são ativos que a empresa já não espera recuperar mais nada deles. Ou seja, é inerente ao segmento Private Equity
tanto de Private Equity quanto de Venture Capital, esse tipo de coisa. Já aconteceu uma vez com a Ideiasnet, a atual Padtech, ela vendeu a participação dela na Office por R$ 2. Então aqui aconteceu deles terem vendido a participação na Beleza Natural por R$ 1, devido à crise e tal, bateu o Covid, foi para os ares aqui, entendeu? Esses investimentos, né? Esses aqui até que já estavam lançados a zero desde 2019. É aqueles investimentos que, se você conseguir recuperar qualquer coisa, vai entrar como lucro na DRE. Mas no geral é isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E falou!